Olá, bem-vindo ao Ricardo Mota Entrevista, aqui pela TV Pajuçara. Esta semana o nosso convidado é o presidente regional do Partido dos Trabalhadores, advogado Ricardo Barbosa, que é o pré-candidato do partido à Prefeitura de Maceió. Eu já agradeço sua presença, Ricardo, mais uma vez, e vou começar a nossa entrevista pelo óbvio. Quais são os objetivos da sua candidatura? Vamos lá, deixemos aquela história, futebol é para vencer e tal. É tentar resgatar o nome do Partido dos Trabalhadores, dar um espaço para a defesa do Lula. Finalmente, qual é o principal objetivo? Olá, Ricardo. Começando pelo óbvio, eu já tinha, inclusive, aqui a oportunidade de ter vindo no teu programa e ainda no ano passado e ter dito que a ideia geral do PT ter candidaturas nas principais cidades e capitais agora em 2020 era parte de uma sucessão de acontecimentos políticos pós-2016 e a necessidade de que 2020 fosse uma retomada de uma luta, não é? Quer queira, quer não, nós fomos muito agredidos a partir de 2016, passando por 2018, e aí eu me refiro ao impeachment, a prisão do Lula. Continua até hoje, né? Ainda. Mas em 2018, né, pelo menos essa foi a minha percepção, o PT, a partir do momento em que enfrenta a disputa presidencial, mesmo nas cordas, começando com a candidatura de 4%, de intenção de voto, como foi a candidatura do Fernando Haddad, terminou a eleição de 2018 com esperanças, terminou um tanto que esperançoso de uma retomada, não é? De uma disputa política que é saudável, né, na democracia, até porque nós fomos para o segundo turno, nós elegemos a maior bancada de deputados e deputadas federais, elegemos 4 governadores, ganhamos em mais cidades, principalmente cidades pequenas. Né? O PSL elegeu mais deputados, né? Não, o PT elegeu mais deputados. Foi a maior bancada de deputados federais. Deputados e deputadas. A maior bancada de deputados federais. Elegeu o maior número de governadores e ganhamos em mais municípios do que a candidatura do presidente que foi eleito, o partido, né, do presidente eleito. Então, isso para um partido que vinha nas cordas, né, apanhando bastante, isso foi um sinal de que a sociedade não compreendia daquela forma. Os eleitores... Uma banda da sociedade. Uma boa banda da sociedade, quase 50% da sociedade não entendia dessa forma. Então, 2020 vem para que a gente retome essa discussão. Até porque, Ricardo, é necessário. Independentemente de PT, de partidarização desse debate que vai se dar em 2020, na minha modesta opinião, o que tem que prevalecer em 2020, além do debate eleitoral propriamente dito, que nós vamos ter que entrar no debate pragmático, é um debate de projetos políticos. Nós precisamos fazer com que partidos políticos e até candidatos saiam de cima do muro. Digam a que serviço eles estão, porque não adianta você querer ficar defendendo aqui em Maceió, por exemplo, uma Maceió voltada para a população pobre, uma Maceió inclusiva, discursos demagógicos de campanha que normalmente em toda campanha tem. Mas as questões regionais, elas não são importantes? Importantíssimas. Agora a questão é, a serviço de que projeto? Será que isso é realizável nos marcos, né, de você estar a serviço de um determinado projeto ou não? Nós estamos vendo hoje o Brasil entregue nas mãos de um grupo político que está levando o país para um projeto ultraliberal de... Não é diminuição do Estado, né? É o fim do Estado. Agora, não o Estado do ponto de vista policial, né, ou do ponto de vista do Estado coercitivo, mas do Estado do bem-estar. Está se acabando isso, o Estado está saindo da vida do povo pobre, da vida do povo carente aos poucos, né? As políticas sociais, né? Acabando, né? Não são mais prioridades. Então, agora a minha candidatura, agora respondendo a tua pergunta, ela obedece a esse sentimento, a esse critério. Ela vem para colocar os pingos nos is, como uma candidatura de um partido que sempre foi um partido ligado aos anseios dos mais pobres, um partido que provou isso enquanto esteve nos governos, não é? No governo federal, aonde governou, e que agora nós teremos retomar esse debate. Não há como a gente hoje atender aos interesses de qualquer sociedade participando ou dizendo sim a um projeto político que visa
acabar não só, né, com o estado de bem-estar social, mas a própria democracia, o exemplo que nós estamos vendo hoje. Civilização, eu acho que é um ataque à civilização. Civilizatório, nós já tratamos disso aqui. Pois é, eu acho isso vezes. de uma gravidade terrível. Agora, pela sua abordagem, eu vou fazer uma provocação. Parece que o que pior podia acontecer com a sua candidatura era sair vencedora aqui em Maceió. Isso, a minha candidatura, sim, o melhor que poderia acontecer era a minha candidatura sair vencedora. Eu falo pela impossibilidade de resolver problemas locais sem que essa crise nacional seja Mas aí superada. É que está, Ricardo. A gente tem que sair desse debate. Você agora me fez uma boa pergunta, uma excelente provocação. Porque condições tem, os números existem para isso. Não adianta eu vir aqui colocar dados, porque os dados eles não determinam a estatística, a situação da economia. Isso são apenas indicativos, mas que se você muda na política, você precisa inverter prioridades. Maceió não é tão inviável assim como as pessoas dizem que é para justificar certos descalabros e desatendimentos com aqueles mais pobres, mais carentes. Nós estamos um município com um PIB aí de quase 30 bilhões, um orçamento que já chegou, na época que eu fui vereadora já cresceu 3 vezes, já está em quase 3 bilhões o orçamento do município. Quer dizer, há condições, a questão é prioridades, Eu agora, há pouco tempo, fiz uma postagem criticando bastante a prefeitura atual em relação a um projeto de frente para a Lagoa, né, que foi prometido, e o próprio prefeito atual, né? o prefeito Rui Palmeira, disse que esse projeto, na época da campanha, era para atender a uma população geralmente esquecida. Ele mesmo assumiu isso durante a sua própria campanha. E já está terminando o seu segundo mandato e nós estamos vendo, não é só aquela população não ali da Vila Brejal, da Vila dos Pobres, não é, que é carente não. Geralmente nós sempre vemos, não é, que há um setor da sociedade que é esquecido quando da implantação de projetos de políticas públicas. Então não é que seja inviável. Então a minha candidatura, se ela for vitoriosa, pode ter certeza, aqueles que precisam da atuação do Estado, do município ou do poder público, eles serão prioridades. Basta você inverter certas lógicas. Ricardo, eu fui candidato a prefeito em 2004. Tu te lembra disso? Fui para um partido de esquerda, de ultra-esquerda, o PSTU, um partido qual respeito bastante até hoje. E eu pontuei e entrei em determinados debates sobre problemas e mazelas de Maceió, que até hoje nós já vamos para 4 gestões. 4 gestões. Num pequeno partido assim, você não entra como franco atirador, porque você encontrar buraco em todas as administrações, você encontra, né? Inevitavelmente. Não, mas eu falo da questão do debate a respeito das prioridades. Eu já fazia esse debate em 2004. Em 2004, a população que o Rui Palmeira disse que era esquecida na campanha dele de 2016, ainda era esquecida. E foi esquecida nos outros governos do Cícero Almeida, no outro governo do Cícero Almeida, no primeiro mandato do Rui Palmeira. Né? Vocês integraram o governo de Cícero Almeida. Entregamos com a secretaria, mas não fomos a administração. Aí depois nós vamos entrar na análise da secretaria propriamente dita da educação. Mas não foram atendidos. Então eu falo de questões de prioridades. Não são atendidas as prioridades que, na minha opinião, para uma prefeitura municipal, deveria ser voltada para aqueles que precisam da atuação do poder público. Ricardo, esse é o objetivo central dessa pré-candidatura que está colocada hoje. Veja só, quando o Ronaldo Lessa esteve aqui, ele é pré-candidato a prefeito pelo PDT, já lançado também, eu fiz uma provocação a ele que era a história da campanha de rua. Quer dizer, inverter a lógica atual. Rede e palanque eletrônico. Não está na hora de ir para a rua mesmo, debater com a comunidade, dentro das comunidades, para que esse tipo de política social, que atenda à periferia, seja efetivada? Você responde daqui a pouco.